Caros energéticos, sejam bem-vindos ao canal do Vetor Elétrico. Estamos retornando, depois de algum tempo. Eu simplesmente parei, a gente não conversou sobre, mas a razão de a gente ter dado uma pausa nos nossos vídeos aqui no canal foi exatamente a situação que o Brasil vivia na época. O nosso país estava envolto, na verdade, em trevas, e era assim que eu considerava. Toda opinião que eu desse aqui no Vetor Elétrico, ela poderia ser contestada pelas fake news que rodavam e rolavam no mundo virtual, né? Que era praxe, era prática vencer pela mentira, não é? Como o Goebbels fazia. Uma mentira contada 1000 vezes se transforma numa verdade. E aí nós resolvemos dar uma parada. Eu digo, vamos ver. Graças a Deus nós esperamos que o Brasil mude, e mudou. O povo foi às urnas e venceu um sistema extremamente mentiroso, né? Com despejo de dinheiro público, tentando comprar voto, e mesmo assim a maioria preferiu mudar. Muito bem. Voltamos então ao nosso setor elétrico. Como é que anda a Eletrobras? A Eletrobras, disfarçadamente, foi entregue a vamos falar claramente, três ladrões. O pessoal que aplicou o golpe nos americanos de 50 bilhões de dólares, né? O pessoal das cervejas e de outras coisas mais aí, né? Estão soltos, vivem na Suíça. Então, nem aí para o Brasil. Certo? Aplicaram lá, estão soltos e vão reverter, já estão, de repente, vão passar como vítima. Interessante é isso. Isso acontece no Brasil, para ladrão de galinha, não. E aí a Eletrobras está simplesmente na mão desses caras e eles estão fazendo a mesma coisa. Mentindo, né? Mentindo valores, dizendo que a empresa ela só fica, digamos assim, superavitária quando dá dinheiro para o acionista. Caso contrário, para justificar a imensa demissão ou demissão em massa que está acontecendo, pressionados, né? Estão fazendo pressão sobre os trabalhadores, o dinheiro não tem. Entendeu? Então, a Eletrobras está perdendo o seu quadro, porque ela treinava, né? Agora não treina mais. E outra coisa, na verdade, como eu já falei para vocês, a Eletrobras nunca produziu 1 megawatt. Quem produzia e produz é a Eletrobras, a Eletronorte, a Chesf, Furnas e a Eletrosul, né? E algumas outras empresas aí que são ligadas à holding Eletrobras. Mas ela mesma nunca produziu nada. E agora, a situação da Eletrobras. A situação da Eletrobras é o governo ter 43%, ou seja, quase metade das ações da empresa são do governo. Mas uma artimanha que colocaram na entrega da empresa foi que o voto de nenhum acionista tivesse um valor maior que 10%. Ou seja, o pessoal o Lema e seus amigos, né? Da 3G, misturado com o Pactual, do Paulo Guedes, eles têm um tantinho de ações, mas mandam na empresa com o mesmo voto, com o mesmo peso do governo. Isso é extremamente errado. Ora, o cara tem quase 50% dos votos da empresa e manda tanto quanto um cara que tem 2%, 3%. O melhor, não está mandando nada. Isso precisa ser revertido. Certo? A situação da Eletrobras é essa. Outra é que o sistema de distribuição do Brasil está nas mãos de empresas estatais, inclusive a Enel, da Itália, que aqui pode ser estatal italiana, mas não pode ser estatal brasileira. É um paradoxo, né? É uma historinha para enganar o povo. Estão prestando maus serviços à população brasileira. Vocês veem aí os apagões. Todos os apagões foram originados em empresas privadas.
não é a empresa estatal. A empresa estatal leva a culpa às vezes, mas a culpa toda é na má gestão, na má administração, que é a mesma coisa, na má manutenção e na troca, nas manutenções preventivas e mesmo corretivas, né? Então dá problema e falta energia. O povo recebe o quê? Simplesmente dá uma desculpa que foi o vento, que foi milagre, que foi a natureza e tal, mas nunca deles. E o povo que espere, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: a matriz energética brasileira está sendo atacada no sentido bom. Todo mundo está batendo palma para a adoção de recursos verdes, de recursos renováveis, de recursos não poluentes. Ou seja, estão fazendo propaganda da energia fotovoltaica, a solar, e da energia eólica. Ora, os ventos são originados de gradientes de temperatura na atmosfera. São esses gradientes, esses níveis de temperatura na atmosfera que causam os ventos. Ou seja, é uma coisa que você não pode ter certeza da existência para o uso. A energia solar é a mesma coisa, nós somos um país tropical, mas só que de noite não tem sol, certo? Para produzir energia elétrica, nós consideramos o sol brasileiro até as 5 da tarde. Com as variações, lógico que o nosso país é tão grande, é continental, que tem 4 fusos horários, né? Então o sol, ele, por exemplo, no sudeste, ele já não está mais iluminando, mas lá no extremo norte do Brasil ainda tem sol. Mas acaba sendo uma diferença muito grande de produção, que é ínfima a produção no momento que se quer. Qual é o problema? Alguém pode perguntar: você tem algum problema contra isso? Não, não tenho. Eu sempre preguei, eu sempre fui do setor e sempre preguei que a gente use energia renovável. Só que aí estão esquecendo a energia hidráulica. Por que eu estou falando isso? A energia, o abastecimento constante e bom, volumoso, de energia elétrica num país é que fala sobre o seu desenvolvimento, certo? Quando o país tem bastante energia, confiável, segura, constante, ele tem possibilidade de desenvolver. Seu parque industrial tem constante energia, o comércio, as residências, enfim, né? Aí o que é que acontece? Esquece as hidrelétricas, porque isso nos dá soberania. Aí investe, estão jogando pesado, tem gigas e gigas já de energia renovável através do vento, porque a energia da água é renovável também, certo? Isso não se pode esquecer. E limpa. E constante, né? Porque quando não tem água no reservatório de uma usina, mas tem em outra. E ela pode gerar um pouco mais para, digamos assim, entre aspas, cobrir a não produção daquela que está com o reservatório baixo. E isso é inerente ao sistema hidráulico de produção de energia elétrica no Brasil. Aí por que chamar a atenção para a energia solar, fotovoltaica e a energia eólica? Exatamente pelo que eu já citei. O vento não é constante, certo? Ele depende de gradiente de temperatura na atmosfera. O sol também não é constante, porque apaga e tem um interruptorzinho, né? A gente tem que mandar ele lá para o Japão e a gente fica sem. Ou seja, os dois tipos de energia não são constantes. Qual é o perigo? O perigo é que está aumentando muito a potência que eles oferecem para o sistema interligado nacional, né? Que é tipo um armazenamento de toda a energia produzida no Brasil e daí a distribuição. Ora, vamos colocar um exemplo aqui. Num certo momento nós estamos produzindo aí 20 gigawatts. E quem está produzindo? As térmicas ainda, algumas térmicas como Roraima, que é sistema isolado ainda, a energia, as usinas hidráulicas, as placas fotovoltaicas e as usinas eólicas. E de repente o Brasil está firme ali naquilo
usando, né, a demanda está sendo acoplada nesse sistema que produz isso aí tudo. De repente, o sol vai, 5 da tarde, o sol vai, a energia fotovoltaica diminui drasticamente ou zero. A energia eólica é a mesma coisa, de repente em certo setor, em certa região, não tem mais energia, não tem vento, o vento parou naquela hora, a usina para, ou seja, para de fornecer ao sistema. Né? É um perigo, o sistema já entra em desequilíbrio, mas os nossos políticos, vocês sabem disso, né? Se não sabem, vão saber agora, colocaram uma cláusula nas suas leis fatídicas, que caso falte energia, que o sistema sinta a falta de energia para o abastecimento do Brasil naquele momento, o que acontece? Entram as termoelétricas sujas, poluentes e caras. E de quem são? Se a gente for ver, está aí ou empresa estrangeira ou político brasileiro, como o Jucá, né? Romero Jucá, lá em Roraima, que a família dele é dono de termoelétricas. Então, no restante do Brasil, entram, já estão acopladas no sistema, já estão acopladas essas usinas termoelétricas, elas entram produzindo energia suja, poluente e cobrando caro o megawatt. Certo? É isso que está acontecendo. Estão simplesmente colocando o nosso sistema de produção, o nosso sistema de potência elétrica refém. Estão sequestrando o nosso sistema elétrico para ficar dando lucro para os donos de termoelétrica. Não é? Coloca o Brasil adotando o sistema de energia verde, energia limpa e tal, mas isso não é prático. Aí nós enchemos o Brasil de usinas fotovoltaicas e usinas eólicas que vão falhar na produção. Com certeza vão falhar, né? Porque a solar é 5 horas da tarde, no máximo produz, e nós temos a energia eólica, né? A energia elétrica produzida por sistema eólico, que depende dos gradientes de temperatura na atmosfera. Ou seja, são frágeis no fornecimento. Exatamente para entrar as termoelétricas estrangeiras e desses políticos. Não é? Outra coisa, a nossa energia de distribuição está extremamente dividida. Por quê? Porque ela é o osso, ou melhor, é o bife da bisteca. Né? Não sei se, eu não entendo muito de carne, mas se é isso, né? Enfim, osso e carne boa. Né? A carne boa é a distribuição. Por quê? Porque ela simplesmente pega, há pouco tempo estava pegando os R$70 o megawatt de uma energia, de uma empresa estatal, como Furnas, por exemplo, como a Eletronorte, como a Chef, como a Eletrosul, pega 70 e vende a 900. É lucro ou não? Compra 70, vende a 900. Peguem os talões de energia de vocês, das empresas, né, de distribuição, no Brasil inteiro aí, cheio de N na vida, prestando mau serviço, mas vejam lá a quanto ela vende um megawatt para vocês. Só que lá está quilowatt. Você pega o quilowatt, o preço do quilowatt que está na sua conta de energia, multiplica por 1.000. Você vai ver que tem certos casos que dá até R$1.000. Mas 900 e alguma coisa da hora. Compra 70, vende a 900, é muito lucro. Isso é a briga para ter distribuição no Brasil. Só que o Brasil já não está mandando assim no seu sistema elétrico. Nós temos que mudar a situação da Eletrobras para que o voto dela valha a pena e que ela possa, sim, recomprar, que, aliás, outra bandidagem que colocaram nas cláusulas de um contrato aí que fizeram, que se o Estado brasileiro quiser recomprar partes da Eletrobras, ele vai ter que pagar 3 vezes o valor que qualquer outro comprador, certo? Se um comprador qualquer pagar 1.000 ou 1 milhão, o Estado brasileiro tem que pagar 3 milhões. Por quê? Isso aí só os políticos brasileiros podem responder, porque, infelizmente, o nosso Congresso Nacional virou um leilão da Babilônia, onde tudo é dinheiro. Para que vocês tenham uma ideia, o orçamento para 2024 foi fechado com a aprovação do Congresso Nacional, mas com 53 bilhões de reais disponíveis para a emenda dos políticos. Ou seja, é um dinheiro que vai sair dos cofres do governo,
que não trabalha também, o que ele tem é imposto nosso, mas o governo é eleito para administrar esse dinheiro para fazer o bem ao país, como na utilização das construções através ou por meio do PAC, certo? É nesse nível que os políticos brasileiros estão. E, engraçado, esse nível chega às câmaras municipais. Está do mesmo jeito, está do mesmo jeito. Então, meus amigos, é muito prazer ter essa conversa com vocês outra vez. Faz tempo, né? Tem saudade. E expliquei para vocês, né? Na situação que estava, eu não poderia continuar fazendo vídeo. Então, retornei agora. Excepcionalmente, como eu pensei, eu não quero que seja que vocês vejam esse vídeo no ano que vem. Eu quero que vejam hoje. O nosso dia é terça-feira, toda terça-feira, às 7h15 da noite. Hoje, sexta-feira, vai ser 7h15 da noite, excepcionalmente hoje, sexta-feira. Antes que a gente termine, antes que a gente dispensa, eu tenho uma amizade, graças a Deus eu criei um contato, uma amizade com uma pessoa maravilhosa que faz vídeo defendendo a Eletrobras, ainda continua, apesar dela não ser do setor elétrico, continua defendendo a Eletrobras, continua defendendo a CEMIG, a Copasa e a Codevasf. A Codevasf, né? Então, essa moça, ela merece ser vista por vocês. Chama o nome dela, o codinome dela é Yves Bruxelles. Acompanhem, vejam os vídeos dela, que o modo dela falar, o modo dela apresentar as coisas é irônico e muito agradável de ser visto e ouvido. É um prazer ter conversado com vocês, né? Eu tentei ser mais curto hoje, exatamente pelo prazer de que eu vou ter de saber que vocês ouviram e viram o nosso vídeo até o final. Depois nós voltamos às terças-feiras, 19h15. E eu espero vocês sempre. É um prazer recebê-los no canal do Vetro Elétrico. Até lá.